Bom dia, amigos. E acabou. É isso aí mesmo. Acabou. Mais um mês. Mês de maio já era. E as coisas não mudaram. Apesar do Trump ter dito que ia acabar com a guerra em 24 horas. Né? 31 de maio de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h30 da manhã na Ucrânia, e até agora não recebi da Força Aérea informação sobre os ataques de drones, tá? 5 horas atrás tinham 8 ataques em Kharkiv, 2 no distrito de Shevchensk, meia dúzia no distrito de Kyivsky e uma pessoa ferida. Agora, o total de drones Shahid, aquelas coisas que eu recebo todo dia, né, via Noel, do CityRap, né, aquele cartão azul, eu não recebi. Quando eu receber essa informação, eu coloco no primeiro comentário fixo, já que muita gente acessa de celular, não tem acesso à descrição do vídeo, então não adianta colocar lá. Eu coloco no primeiro comentário, fixo ele, aí todo mundo pode ver, né? Vamos às últimas notícias. Parece que os Estados Unidos podem estar suspendendo as sanções impostas ao chefe da Rostec, o Sergei Kemezov. É o homem responsável pela maior parte das compras de armas da Rússia. Tá vendo? Então Trump já começa a liberar, suspender sanções dos amiguinhos dele. Vocês viram há pouco os senadores falando sobre as sanções de 500%. Olha o que o animal louro falou. Trump diz que ainda não tem certeza se apoiará o novo projeto de lei para endurecer as sanções à Rússia. Não sei. Preciso ver. Vamos dar uma olhada, disse ele aos repórteres. Que baixaria. O ministro da Defesa da Ucrânia, Umerov, o chefe de inteligência, Budanov, e o comandante-em-chefe, Sirski, conversaram em Kiev com o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan. A Ucrânia delineou as principais necessidades de defesa: investimento na indústria de defesa, sistemas e equipamentos de defesa aérea, munição para defesa aérea e principais calibres e capacidades de ataque de longo alcance. Sirski informou sobre as condições da linha de frente, enquanto autoridades de inteligência informavam o lado turco sobre a situação geral da segurança. Bom, todo mundo sabe como está a situação econômica da Rússia, né? Parece que todo mundo sabe, menos o homem lá o laranjão lá da Casa Branca. A Rússia pagou ao Irã 104 milhões de dólares em ouro por drones Shahid para evitar transações em dólar sob sanções, de acordo com o grupo de pesquisa C4ADS. Os pagamentos também foram feitos em dirhams dos Emirados Árabes Unidos por meio de um banco de Dubai, e entidades iranianas também podem ter comprado criptomoedas. E as transações vão continuando. Olha só, parece conversa de bêbado, né? O Trump falando: vi coisas que realmente me surpreenderam. Mísseis foram lançados contra cidades como Kiev durante negociações que eu acreditava estarem perto de uma resolução. Estávamos prestes a resolver o problema, e então os ataques começaram. Estou muito decepcionado, disse Trump. Mas ele também deixou claro que considera Zelensky tão teimoso quanto Putin. Aí
não acredito que seja uma crítica, porque realmente Zelensky tem que ser teimoso em defender a terra dele do ataque e ocupação de um estrangeiro. Tem que ser teimoso mesmo. Nesse ponto, eu concordo com ele. Explosões foram relatadas durante a noite em Rilsk e Ligov, na região de Kursk, provavelmente visando posições militares russas. Canais locais afirmam que há muitas baixas entre os militares russos. O Estado-Maior ucraniano ainda não se pronunciou a respeito. Que bom. Muitas baixas é um monte de gente a menos para atacá-los. Muito bem. A defesa aérea ucraniana abateu 3 dos 3 mísseis de cruzeiro KH-59. 39 dos 107 drones do tipo Shahed e outros 30 foram interceptados por meio de guerra eletrônica. A Rússia também lançou 2 drones a jato não identificados e 2 mísseis S-300. Foi um total de 114 armas lançadas esta noite. Ok? Vamos às baixas. Foi um total de 1.250 soldados, 2 tanques, 5 blindados de transporte de tropa, 54 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguete, 1 sistema antiaéreo, 145 UAVs e 109 veículos de transporte de logística. Agora, então, podemos seguir com a galeria de membros e depois as demais notícias, principalmente do dia e da noite, do dia de ontem e da noite. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. O presidente Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska visitaram o festival Book Arsenal em Kiev, onde o presidente comprou To Kill a Tyrant, um livro que explora como ditadores de César a Gaddafi foram removidos do poder. Que será que ele está pensando, hein? Zelensky disse isso ontem, né? Agora, nem nós, na Ucrânia, nem a Turquia, como país anfitrião, temos qualquer informação sobre o chamado memorando russo. Por algum motivo, os russos estão escondendo esse documento. Uma posição absolutamente estranha. Nenhuma compreensão do formato. Aparentemente,
Eles em Moscou perderam completamente o rumo da diplomacia. Eles, constantemente, fazem algo para provar que são o sujeito mais inadequado do mundo. Mas é isso que convence a todos de que uma nova pressão é necessária, pressão sobre a Rússia. Uma conversa com o presidente turco Erdogan também foi agendada ontem, mas não tenho ainda o resultado dessa conversa. Zelensky continuou ontem. Estamos tentando adicionar conteúdo real a uma possível reunião. Não se deve desperdiçar um único dia, porque cada dia em que os russos minam a diplomacia é uma vida perdida. And we're doing really well. We came, when I left, we had no wars, we had no... Eu não aguento nem mais a voz desse cara. Putin bombardeou a Ucrânia todos os dias do mandato de Trump. Todos os dias. E o cara ainda está conversando e dando 2 semanas. Ai, quanto somam essas 2 semanas que já foram dadas desde março? Segundo hoje no mundo militar, o senador Richard Blumenthal disse que o Senado dos Estados Unidos iniciará a discussão de uma sanção secundária de 500% nas tarifas comerciais contra qualquer país que compre petróleo ou derivados da Rússia. O Brasil é atualmente o segundo maior comprador de diesel russo e, por isso, será diretamente afetado por essa sanção caso seja aprovada. Ainda segundo hoje no mundo militar, a Rússia lança a ofensiva da primavera na Ucrânia, a tática de Putin para enrolar as negociações. A Rússia continua a obter lucros enormes com exportações de combustíveis fósseis, apesar das sanções dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, os membros da União Europeia financiaram a invasão da Ucrânia pela Rússia no valor de 209 bilhões de euros, que dá 237 bilhões de dólares, por meio de compras de combustíveis fósseis desde 2022. O mundo financiou a Rússia com 973 bilhões de dólares em compras de combustíveis fósseis desde essa mesma data, liderados pela China e pela Índia. Espero que na próxima semana o Senado comece a tramitar o projeto de lei de sanções. Há membros da Câmara prontos para apresentá-lo e veremos a ação do Congresso. O presidente Trump disse que este próximo período de 2 semanas, sempre 2 semanas, será determinante para o resultado. Não vejo nada na reunião de segunda-feira em Istambul que me dê qualquer esperança de que a Rússia esteja interessada na paz. Então, quando esse período de 2 semanas terminar, acho que ficará bem claro para todos: a Rússia está jogando um jogo às custas do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Vamos mudar esse jogo para a Rússia. O jogo que Putin vem jogando está prestes a mudar. Ele será duramente atingido pelos Estados Unidos em termos de sanções. Duvido. China, o jogo que vocês estão jogando com a Rússia está prestes a mudar. Se vocês continuarem comprando petróleo russo barato para abastecer a máquina de guerra de Putin, haverá uma tarifa de 500% sobre todos os seus produtos que entrarem nos Estados Unidos, disse o senador Lindsey Graham. 2 semanas, né? Parece piada, mas sempre tem que esperar 2 semanas. Logo atrás da frente oriental, um MiG-29 da Força Aérea Ucraniana inicia uma subida, lançando um par de bombas guiadas AASM de 550 libras, fornecidas pela França em um alvo russo. Tá vendo? Ele sobe, aí lança as bombas, e aí lançou as bombas, aí desce de novo, para fugir do radar.
Esse é o primeiro lote de veículos blindados UAT TISA nacionais, ou seja, uma fábrica ucraniana. Então esse primeiro lote foi transferido para as Forças Armadas da Ucrânia. O veículo é baseado no chassi reforçado Toyota LC79 e foi projetado para transportar 4 pessoas, incluindo 2 tripulantes, além de carga de até 1.000 quilos. Então, vocês veem, em plena guerra, a indústria ucraniana se desenvolvendo. Eu mostrei isso ontem, mas olha que impressionante. Os campos cobertos com linha de fibra ótica nas linhas de frente. Então você imagina quantos milhares de drones não passaram por essas terras. E vai deixando, né? O rastro, a fibra ótica. Caraca! Tomara que alguém encontre depois uma utilidade, né, para reciclar isso aí tudo. Não sei para que serve. É um troço muito fininho, mas sei lá. Sempre vão arranjar um jeito de ganhar dinheiro. Macron disse: soldados norte-coreanos na Ucrânia são um grande problema para todos nós. Se a China não quer que a OTAN se envolva em assuntos do Sudeste Asiático, deve impedir a Coreia do Norte de interferir em território europeu. E ele está muito certo. Olha, vejam que interessante. Os senadores americanos Lindsey Graham e Richard Blumenthal chegaram a Kiev para se encontrar com o presidente Zelensky, autores do projeto de lei de sanções infernais contra a Rússia. Zelensky disse: a Rússia zomba da diplomacia enquanto prepara novas ofensivas. Precisamos de mais pressão. Gratos pelo apoio bipartidário. 82 senadores apoiam o projeto de lei de sanções. Que bacana. Tá vendo? 2 senadores americanos lá em Kiev. E vejam que o burro ou o idiota do Trump pode não saber de nada, mas seus senadores sabem. A Ucrânia não está perdendo esta guerra. Isso é propaganda russa. Olhe para o mapa de um ano atrás e olhe para ele hoje. Praticamente não mudou, disse o senador Lindsey Graham durante essa sua visita ontem em Kiev. Um novo relatório da RAND, encomendado pela Força Aérea dos Estados Unidos, afirma que as forças da OTAN e dos Estados Unidos teriam uma clara vantagem sobre a Rússia em uma guerra convencional, graças ao seu poder aéreo. A análise conclui que a OTAN obteria rapidamente superioridade aérea, permitindo-lhe atacar as forças russas e interromper a sua logística. Ele era um bom avô. Eu gostava muito dele. Gostaria de poder vê-lo novamente porque sinto muita falta dele. Dmitro Danevich, de 5 anos, completou a distância na maratona beneficente Run for Victory em memória de seu avô, o coronel Vyacheslav Voronoi, que morreu durante uma missão de resgate em Mariupol em 2022. Vyacheslav era um oficial militar aposentado, mas retornou ao serviço quando a invasão em larga escala começou. Ele participou de operações na região de Kiev, voou para Mariupol sitiada e foi condecorado com a Ordem de Bohdan Khmelnytsky. Dmitro tinha apenas 2 anos quando seu avô morreu. Agora, ele, junto com sua mãe e tia, participa dos comícios do Azov Livre e mantém viva a memória de seu avô. Dmitry sonha em se tornar um soldado e fala simplesmente sobre o que é mais importante. Estou correndo por todos os outros soldados para que eles possam finalmente vencer esta maldita guerra. Gente. Non è facile. Para terminar, uma piada, porque tudo que sai dessa boca de lixo desse cara só sendo piada. O presidente Putin, em princípio,
apoia a possibilidade de um encontro pessoal com Zelensky e Trump. Tais contatos são necessários, mas exige um trabalho de base adequado, afirma Peskov, porta-voz do Kremlin. Duvido que ele tenha coragem. Em todo caso, quem viver, verá. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado daquilo que preparamos e separamos para você. Como nas últimas edições, eu vou separar a galeria de abraços em duas partes. Fica mais rápido para você e muito mais rápido para nós, que temos que ainda programar, editar e salvar isso tudo. Dividido em dois blocos menores, você não faz ideia, fica muito mais rápido. Então, primeiro a gente vê o abraço dos membros que passaram ontem, né, pelo canal. Como eu digo, a galeria de abraço é formada por aqueles que fazem comentário e dizem quais são as suas cidades, da onde eles estão falando no dia anterior, né? Eu fico anotando até às 18 horas. 18 horas de ontem, então, eu fechei a galeria de abraços para poder programar aquelas letrinhas que sobe, que é uma complicação que você não faz ideia. Então, vamos ver inicialmente os abraços dos membros do canal. Muito bem, então agora os abraços de todos os amigos que passaram pelo canal no dia de ontem. Muito obrigado aí por não ter blindado com a sua audiência, ter dedicado um pouco do seu precioso tempo a ver as notícias que separamos para vocês. Um abraço especial para o Carlos Caldeira. Caldeira não consegue ver as letrinhas, por isso eu preciso de voz. Mandar um abraço para ele lá em Salvador, na Bahia, Bahia de Todos os Santos. E, como já virou uma praxe no canal, e até amanhã, se Deus quiser.